Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E se você está na faixa dos 30 anos, preste muita atenção neste vídeo, porque hoje eu vou te mostrar quais investimentos eu acredito que façam sentido para uma pessoa nessa idade. Afinal, os seus investimentos sempre devem estar adequados ao seu perfil de investidor e aos prazos para o uso do dinheiro. Então, antes de montar uma carteira, eu criei um dono para essa carteira. Vamos conhecer? Vamos cair para dentro. Bom, acompanhe aí comigo. O nome do nosso exemplo é Carlos Rodrigo Henrique da Silva. Ele tem 30 anos de idade. A profissão dele é segurança de agência bancária. E ele mora com a esposa de 27 anos, a filha de 9 anos e o cachorro. Ou seja, aqui a gente já tem que levar em consideração que não vai ser um investimento só do Carlos, vai ser da família, né? Porque as finanças do Carlos correspondem a ele, a esposa, a filha e ao cachorro. Tá bom. Indo agora para os dados financeiros, ele ganha líquido no trabalho dele R$ 2.500, tá? A renda familiar total, que é o salário do Carlos e também da esposa dele, é de R$ 5.500, tá? O custo de vida mensal dos dois é de, ou melhor, dos quatro, né? Porque ele, a mulher, a filha e o cachorro, é de R$ 4.300. Quanto sobra? É fácil, né? É só fazer 5.500 menos 4.300, dá R$ 1.200 que a gente tem aí de margem para trabalhar em cima dos investimentos. Olha que legal! Falando agora de reserva de emergência, eles têm R$ 7.300 lá, né? O que é bastante pouco, porque essa reserva cobre menos de 2 meses do custo de vida mensal deles, né? Para ser 2 meses teria que ser aí R$ 8.600, porque o custo deles é de R$ 4.300. Onde está a reserva de emergência? Na poupança do casal. E aqui já vou adiantar que precisa mudar, né? O Carlos precisa tirar esse dinheiro da poupança e colocar num lugar que renda um pouquinho mais, de repente no PicPay, ou então no Conta, no Tesouro Direto, no CDB de liquidez diária do Banco Inter, em algum lugar que renda pelo menos aí 100% do CDI, tá? É claro. Agora, que dia que eles recebem? No dia 22 e também no 5º dia útil do mês, né? Aqui falando do Carlos e da esposa. Tem seguro de vida ou saúde? Sim, isso daqui é muito bacana porque a aposentadoria que eles não têm e que a gente vai mostrar aqui, que a gente vai planejar juntos, vai levar em consideração apenas o plano de viver de renda, de pagar ali os custos de vida mensal e não um cenário em que ele teria que ter uma grana a mais ali provisionada caso aconteça algum problema de saúde ou de vida, né? Então, bacana porque já dá uma gordurinha aí pra gente. Falando agora de dívidas, eles têm no total R$ 57 mil em dívidas, tá? A primeira dívida é um empréstimo com o sogro, tá? Restam aí R$ 2.000 para eles pagarem ao sogro, a juros de 0% ao mês, o que é muito bom, senão seria uma baita de uma agiotagem do sogro aí. Enquanto que a segunda dívida é o financiamento da casa, né? Restam aí R$ 55 mil financiados. Os juros do financiamento é de 1% ao mês e isso aqui também vai estar incluído no plano de investimentos que a gente vai mostrar em breve. Sobre os planos financeiros do Carlos agora. No curto prazo, ou seja, em até 1 ano, ele pretende quitar o financiamento da casa e fazer sobrar mais dinheiro, né? No médio prazo, ou seja, entre 1 e 3 anos, ele quer trocar de carro, né? Pegar um mais caro, né? Um melhor. No longo prazo, ou seja, entre 3 e 10 anos, ele quer reformar a casa da mãe dele, né? E garantir a faculdade da filha, que vai crescer, vai envelhecer e vai precisar estudar. E agora falando do longuíssimo prazo, ou seja, acima de 10 anos, ele quer atingir a liberdade financeira, né? Tem aqui, ó, atingir conforto e tranquilidade financeira e viajar a cada 2 meses. E agora, será que a gente vai ser capaz de montar um bom plano financeiro e selecionar investimentos adequados para o Carlos? Será? Para a gente criar a vida financeira do Carlos, o nosso exemplo fictício, eu me baseei um pouco em algumas pessoas que já passaram pela minha mentoria financeira, 3 Passos para a Riqueza. Ela é o primeiro e o único curso particular onde o influenciador de finanças ensina como qualquer pessoa consegue atingir a liberdade financeira em apenas 5 encontros.
encontros. É a alternativa perfeita para você que quer continuar focado no trabalho ao invés de gastar tempo estudando sobre investimentos ou entendendo o mercado. Para entender mais, clique no primeiro link aqui da descrição e agende uma reunião estratégica comigo. Agora sim, vamos lá. Bom, turma, antes da gente partir para os investimentos, uma coisa muito importante que o Carlos deve fazer é quitar suas dívidas e consolidar a sua reserva de emergência. Até porque não adianta nada o cara começar a investir se ele tem uma dívida de 55 mil reais com juros mensais de 1% fixos, né? Pô, isso aqui é muito mais do que vários investimentos que ele vai conseguir. Então a gente precisa quitar essa dívida aqui e, claro, consolidar a reserva de emergência, porque ele tem muito pouco aqui. E os 2 mil reais do sogro? Da dívida com o sogro? Isso. Aí pode deixar para depois, né? É sogro, né? E não é prioridade, né? É bom que já não cobra juros. Então, quando o sogro vier com o facão, aí o Carlos paga ele. Mas vamos lá, falando sobre o financiamento, geralmente 70% das parcelas são juros. E quando a gente amortiza as parcelas a prazo, o que a gente está fazendo é pagando as próximas parcelas sem juros. Então, se a gente assumir que o Carlos tem 55 parcelas de R$1.000 em aberto, ele pode fazer o seguinte: esses R$1.200 aqui, ó, que sobram para ele todos os meses, ele pode usar metade para pagar 2 parcelas na amortização a prazo, né? Pagar 2 parcelas de 300 sem juros para adiantar esse negócio do financiamento, e a outra metade ele usa aqui na reserva de emergência. Dessa forma, o que a gente vai estar fazendo? Como o Carlos já paga todos os meses R$1.000 ali de parcela do financiamento, cheio de juros a parcela, ele vai estar amortizando 2 parcelas a mais. Todo mês ele vai estar pagando o equivalente a 3 parcelas. Ele vai diminuir os 55 meses, né, as 55 parcelas, para 18, quitando assim o financiamento em apenas 1 ano e meio. E ao final desse mesmo período, a reserva de emergência dele, que também vai estar recebendo ali R$600 todos os meses, vai sair dos atuais 7.300 e vai para R$20.000, fazendo com que ele e a família dele estejam assegurados financeiramente por 4 meses e meio. Pô, Ferreira, legal, mas assim vai demorar muito para ele começar a investir. Isso não vai atrasar a liberdade financeira dele, não, hein? Pelo contrário, Rufus, vai adiantar, porque se o Carlos quitar mais cedo a dívida de R$1.000, esses 1.000 ele vai usar para investir, porque vai sobrar, né? E juntando esses 1.000 com mais 1.200 que já sobram para ele mensalmente, cara, vai dar para acumular uma grana muito maior e muito mais rápido. Fora que investir sem reserva de emergência é um erro também, né? Então, ter pelo menos 4 meses e meio do custo de vida mensal reservados vai permitir que eles não se desesperem quando crises acontecerem e não precisem sacar dinheiro dos investimentos para atender emergências. Mas agora vamos para a parte mais esperada do vídeo, que é a parte onde a gente vai montar uma carteira de investimento pro Carlos. E já adianto para você, tá? Se você gostou desse raciocínio aqui de quitar o financiamento mais rápido através da amortização a prazo, tá para sair um vídeo aqui no Manual da Riqueza detalhando todo o processo e mostrando na prática como quitar o financiamento de 30 anos em apenas 5 ou menos. Por isso, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações para não perder, tá muito legal. Mas voltando, para montar a carteira do Carlos aqui, eu levei em consideração que por ter 30 anos, ele tem um perfil de investidor moderado, afinal, a pessoa nessa fase, ela tá com um apetite menor a risco do que uma pessoa que tá na faixa dos 20. E como o Carlos tem objetivos de médio prazo aqui que necessitam de uma grana considerável, como trocar de carro, né, reformar a casa da mãe aí, que não deve demorar tanto assim, é sensato que metade da grana esteja em investimentos seguros e previsíveis.
Porque se ele colocar todo o dinheiro em ativos muito voláteis, pode ser que quando tente vender para resgatar, esses investimentos estejam em queda ou no prejuízo. Então, a divisão de renda fixa e renda variável ficou em 50% renda fixa e 50% em renda variável. Até porque no momento em que eu estou gravando este vídeo aqui, a taxa Selic está lá nas alturas e temos oportunidades muito boas na renda fixa que vão dar um bom retorno. Então isso até acaba influenciando um pouco na porcentagem de renda fixa que a gente estabeleceu aqui para a carteira do Carlos. Mas vamos lá, falando da renda fixa, a gente tem aqui 30% em caixa para aproveitar oportunidades dentro e fora do mercado financeiro. Como assim? Imagine que apareceu para ele uma oportunidade sensacional para trocar o carro dele, só que ele precisa de uma quantia considerável de dinheiro à vista ali. É desse lugar aqui que ele vai tirar, né? É um dinheiro líquido, com uma disponibilidade muito alta. Então, ele pode aproveitar essa grana aqui para isso, ou então ele pode aproveitar que a bolsa caiu, né? Ou então, o Bitcoin caiu pra caramba. Ele pode aproveitar que tem esse dinheiro em caixa aqui para fazer aportes nessas oportunidades. Por isso que eu coloquei dentro e fora do mercado financeiro. E eu selecionei aqui Tesouro Selic, conta corrente remunerada, tipo no Conta, PicPay, ou CDBs de liquidez diária para cumprir essa função. Então, ele pode optar também pelo CDB de liquidez diária do Banco Inter, só que é sempre importante que seja pelo menos 100% do CDI, tá? Isso daqui tudo. Mas indo agora para os outros 30% da carteira, agora referente à proteção e multiplicação do patrimônio, eu selecionei aqui, né, o que eu faria. Tesouro IPCA, que é aquele título público que é atrelado à inflação, ou seja, ele vai te dar o retorno da inflação mais uma taxinha em cima, então você sempre vai estar protegido da inflação. Então, para quem acha que o Brasil vai ser um país de uma inflação alta, isso daqui, cara, é batata, você nunca vai ter um retorno abaixo da inflação, principalmente se você levar até o vencimento o título. CDBs com altas taxas, tá? Então, é aqueles investimentos de renda fixa emitidos por bancos, né, que costumam dar um retorno aí um pouco melhor que a taxa de juros atual. Então, se a taxa Selic, né, que é a taxa de juros básica, tiver em 10%, você vai encontrar em uns CDBs com 10,5%, 12% ao ano. Também coloquei aqui LCIs e LCAs com altas taxas. E aqui uma LCI e uma LCA não precisa, né, tá acima da Selic, como os CDBs. Por quê? LCI e LCA não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então, se você encontra esse tipo de título aqui muito alto, então você já tem que levar em consideração que o risco de investir neles são um pouco maiores também. Pô, Ferreira, se é maior, qual que é a vantagem de investir numa LCI e numa LCA? Não tem cobrança de imposto de renda. Então, uma LCI, uma LCA de 12% ao ano é a mesma coisa que você pegar um CDB de 16% ao ano. Porque o CDB você paga uma taxinha ali de imposto de renda, na LCI e na LCA não. Por que não paga? Por conta da falta da proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Mas seguindo aqui, 40% para multiplicação de patrimônio. E aqui eu coloquei tesouro pré-fixado, que também é um dos tipos de tesouro direto lá no site do Tesouro Nacional, ou, aqui que vem o pulo do gato, CDBs com prazo de vencimento em até 4 anos e LCIs e LCAs com prazo de vencimento em até 4 anos. E por que eu fiz essa separação? Ou tesouro pré-fixado, ou CDBs, LCIs e LCAs? Não sei. Porque o tesouro pré-fixado é um tipo de investimento que te dá duas possibilidades de retorno, duas possibilidades de rendimento. A primeira possibilidade é a taxa prometida no vencimento, que é aquilo que você vai receber se você levar o título até o final, né? Quando ele vencer, você vai receber a taxa prometida. E a segunda é a taxa de mercado. Afinal, se o Carlos comprar um tesouro pré-fixado agora, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, com a Selic lá nas alturas, mas a situação do país melhorar e as taxas praticadas pelo mercado caírem, o título pré-fixado do Carlos vai ganhar valor. Ele pode receber bem mais do que o prometido no vencimento. Esse é o famoso ganho com marcação a mercado. Agora eu saquei!
já num cenário em que as taxas praticadas no mercado não estão tão altas assim e a tendência de cair, é melhor que o Carlos ele opte por um CDB ou então uma LCI, uma LCA, que não sofrem com marcação ao mercado e nesses casos costumam oferecer uma taxa pouquinho melhor ali do que o Tesouro. Então, resumindo, se a taxa de juros está alta pra caramba, Tesouro pré-fixado é o que eu faria. A taxa de juros está mediana, está abaixo, está com tendência de queda, eu iria para a renda fixa privada, não a pública. Valeu, bate aqui. Mas agora falando da outra metade da carteira de investimentos do Carlos, que é a parte de renda variável, o que a gente tem aqui? 30% dedicada à proteção e multiplicação de patrimônio e o tipo de investimento selecionado aqui foram as ações americanas. E por que eu selecionei as ações americanas? Porque é uma forma de você se expor ao dólar também. E como muito da nossa inflação aqui no Brasil é impactada pelo dólar, ter parte do patrimônio dolarizado é uma forma de você se proteger da inflação, tá? Isso, claro, no longo prazo. Agora falando dos 30% dedicados à multiplicação de patrimônio, eu coloquei ações brasileiras, tá? Porque aqui na nossa bolsa tem ótimas oportunidades e também investimentos alternativos, como commodities, setores promissores, né? De repente pega ali um ETF de jogo, ou então um ETF do mercado agropecuário e também outras economias, né? De repente investir no mercado chinês, né? Dizem que a China vai ultrapassar os Estados Unidos até 2030, se não me engano. Faria dessa forma. O miserável é um gênio! Falando agora dos 30% dedicados à proteção de patrimônio e geração de renda passiva, eu coloquei fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. E por quê? Os fundos imobiliários, eles tendem a se reajustar pela inflação todos os anos. Então, também é uma forma de você proteger o seu patrimônio e gerar renda passiva, porque a principal característica dos fundos imobiliários e das ações que pagam dividendos é de gerar ali uma rendinha que vai ser muito boa para você fazer aportes mensais. Então, elas ajudam bastante nisso. E para encerrar, 10% dedicados a uma multiplicação agressiva do patrimônio. E aqui eu coloquei as 10 maiores criptomoedas do mercado. Ah, Ferreira, mas precisa ser as 10 maiores criptomoedas? Não necessariamente, tá? Ele pode fazer uma seleção das criptomoedas que ele prefere dentre ali os 10 maiores projetos criptos. Por quê? É um mercado muito incipiente, tá? As 10 maiores criptomoedas de hoje não são as mesmas 10 maiores criptomoedas lá de 2012, por exemplo. É claro, hoje o mercado está mais maduro, então pode ser que essas principais criptos que a gente tem tenham uma certa perenidade aí, só que ainda assim é muito incerto e é um mercado muito volátil, então não tem como criptomoedas terem uma parcela tão grande assim da carteira do Carlos. Provavelmente um outro projeto ali vai bombar pra caramba e vai justificar eventuais quedas que ele terá em outras criptos. E é normal, tá? A ideia aqui é ter convexidade. É você expor uma parte pequena do seu patrimônio a um ativo de maior risco, tá? Levando em consideração que se der certo, isso pode se multiplicar não sei por quantas vezes, né? E se der errado, você vai perder muito pouco. Uma coisa que é importante frisar é que os investimentos de renda variável são mais para o longo prazo mesmo, tá? Então, eles devem cumprir um papel mais ali na meta de atingir a liberdade financeira para o Carlos. Enquanto que a renda fixa vai ser mais essencial para que ele cumpra os seus objetivos de curto, médio prazo, né? Até 5 anos ali. Fora que, quando os títulos de renda fixa do Carlos vencerem, ele pode comprar outros títulos de prazos similares aos que ele tinha, ou até mesmo manter ali uma parcela gorda em caixa para aproveitar oportunidades. Na nossa projeção aqui, se o Carlos investir direitinho, pelo menos R$2.000 por mês, né, dedicando ali os outros 200 que sobrariam para ele, né, dentro do cenário atual, para mandar para reserva de emergência ou fazer qualquer outra coisa, mas se ele investir pelo menos R$2 por mês, tendo uma rentabilidade anual de 14% com essa carteirinha aqui que a gente montou, depois de 15 aninhos, ele teria acumulado mais de R$1.100.000. Com esse valor aqui, gente, ele consegue viver de renda recebendo de R$7 a R$8.000
por mês. Para uma pessoa, na moral, para uma pessoa que tem um gasto familiar na faixa dos 4 a 5 mil reais, tá muito bom, né? Maravilha! Lembrando, tá, turma? Nada disso aqui que eu fiz é uma recomendação de investimentos. Isso foi apenas um exemplo hipotético para fins educativos e se você quiser entender um pouco mais sobre como montar uma carteira ideal para o seu perfil e realidade, o que eu sugiro? Que você clique aqui no primeiro link da descrição e preencha o formulário para minha mentoria 3 Passos para a Riqueza, onde eu detalho a minha metodologia de investimentos em 5 sessões que com certeza vão acelerar aí o seu sonho de viver de renda. No mais, se este vídeo te agregou valor ou informação de alguma forma, compartilhe com aquele amigo ou familiar que está na faixa dos 30. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.